A paz do Senhor, amados. Bom dia, graça e paz. Hoje eu fui resolver algumas coisas e quando eu voltava para minha casa, o Senhor ele foi falando ao meu coração. E o Senhor me levou lá em Jeremias, no capítulo 18, uma passagem bem conhecida de todos, quando o Senhor ele começa a dizer assim, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o Senhor me fez voltar algumas pregações que eu ouvi alguns pregadores dizendo que Deus não quebra ninguém, porque o vaso ele se quebrou na mão do oleiro. E bem é verdade que o vaso ele se quebrou na mão do oleiro, não foi o oleiro quem o quebrou, mas ele se quebrou na mão do oleiro. Só que o Senhor ele estava falando para o povo de Israel, a nação eleita, escolhida por Deus. Deus escolheu Israel como seu povo único. E o povo ele se desviou da presença do Senhor. Eles começaram a dar lugar a outras coisas, a adorar deuses, a dar glória a Baal, a Astarotes e a tantos outros deuses. Eles foram trocando a glória de Deus em coisas que lhe agradavam, porque eles preferiam viver a desobediência, igual o povo de Romanos. E a geração de hoje está igual aos crentes de Romanos, amando o ventre, mais inimigos de Deus e amigo dos deleites. E alguns pregadores começam a pregar e falar: irmão, Deus não quebra ninguém. E o Senhor ele me levou no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 14, o Senhor dizendo que quebra o vaso que não serve. O vaso rebelde, ele diz que ele quebra e ele destrói. E não vai poder sobrar nenhum pedaço que passe pelo fogo ou pela água. O Espírito Santo ele foi ministrando ao meu coração dizendo que o vaso que se quebrou na mão do oleiro, ele ainda não tinha sido passado pelo fogo. Porque quando o vaso ele se quebra, depois de construído, ele não tem mais serventia alguma, fica apenas os cacos. Não dá para juntar cacos, colar e colocar como se nada tivesse acontecido. Mas o vaso, quando ele quebra na mão do oleiro, ele quebra na roca. Ele ainda está sendo moldado, a sua argila ainda está amolecida. E por isso há conserto, porque o oleiro refaz de novo e o oleiro... E o que aconteceu? Israel se quebrou por desobediência. E hoje não é diferente. Nós vivemos em igrejas que faz muito lembrar 1 Coríntios 11. Há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque algumas igrejas já não há mais disciplina, já não há mais correção nem do Senhor, porque já não há mais a pregação do evangelho genuíno. E já não há mais disciplina porque realmente foi feito em desuso. Só que quando uma criança erra, ela desobedece, ela sofre uma penalidade, há um castigo. E a criança ela vai pensar 2 vezes antes de fazer. Durante toda a trajetória de Israel foi assim. Israel pecava, Deus castigava Israel. Israel se arrependia, se voltava para Deus e Deus abençoava a Israel. Muita da gente diz assim, Deus não fala mais na igreja de hoje. Deus fala. A diferença é que muitos não querem ouvir o falar de Deus. Porque quando Deus fala, Deus manda se consertar. Deus manda se converter. Deus manda deixar os maus caminhos. Deus diz assim, olha, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Deus diz para mim e para você, deixa, volta, muda de posição, muda de direção, muda de posicionamento. Só que as pessoas querem estar dentro da igreja, mas não querem ser a igreja. E quando Deus fala assim, olha, ou você se conserta, põe a tua casa em ordem, vai ter uma vida de santidade comigo, não querem mais. Mas quando alguém diz, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar bens, Deus vai te dar bênção, a igreja vai ao delírio, ela se alegra com isso. Porém, eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia, nessa tarde que está começando, que o Senhor, Ele não está preocupado com a minha nem com a tua conta bancária. No céu não tem banco, no céu não tem carro de luxo, no céu não tem mansão feita por homens, mas no céu tem ruas de ouro e de cristal.
que foram construídas pelo nosso Deus. No livro de São João 14, o Senhor diz assim, não vos turbeis, ou seja, não vos preocupeis, porque eu vou preparar-vos um lugar. O nosso lugar não é aqui, estamos apenas de passagem. Mas eu quero te dizer que, diferentemente do que aconteceu com Jeremias, no capítulo 18, a experiência que Deus levou a Jeremias à casa do oleiro para mostrar que aquele que se quebra na mão do oleiro tem conserto. Mas aquele que Deus quebra não tem conserto. Então, ai de mim, ai de você se Deus nos quebrar. É hora de despertar. Há muitos púlpitos cheios de homens que estão amando a cadeira, mas não amam a Deus. No livro de Salmos, no número 26 e no verso de número 1, o interessante é que Davi ele diz assim, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade e tenho confiado no Senhor e não vacilarei. E o próprio texto vai dizer assim, Davi recorre a Deus confiando na sua sinceridade e na sua própria integridade. Só que Deus é quem sabe qual é o tamanho da minha e da tua integridade. Davi não sabia qual era o tamanho da integridade que ele tinha para com Deus. E ele passa um processo porque desobedeceu a Deus. Só que o interessante é que no Salmos de número 51, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí ele começa a pedir a misericórdia. Ele não diz a Deus, olha, eu tenho sido sincero. Ele não tenta se justificar perante o Senhor, mas ele pede e ele entende que ele necessita da misericórdia. E no Salmos de número 40, no verso de número 17, Davi reconhece e ele diz assim, olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi estava dizendo, eu sou um pobre, miserável, desgraçado, pecador, que eu estava num lago horrível, um charco de lodo, mas o Senhor, ele tirou os meus pés do lodo, colocou os meus pés numa rocha e firmou os meus passos. E aí ele vai dizer, eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, que nós venhamos a entender que se nos quebrarmos na mão do oleiro por desobediência, o oleiro ele refaz. Mas se nós formos quebrados pelo oleiro por rebeldia, não há conserto. Aquilo que o Senhor tirou, aquilo que ele exclui, não dá para voltar mais. Então que nós venhamos a ser como Zacarias, em Lucas 1:22, se eu não estiver enganada, vai dizer que depois de ter cumprido o seu ministério, ele voltou para casa. Então que nós venhamos cumprir o nosso ministério e voltar para casa. Porque o salvo, ele não morre, mas ele volta para casa. Mas o rebelde, ele morre. E Jesus diz assim, olha, já imaginou como seria vocês? Ver os profetas e não poder estar junto deles. Porque naquele dia, eu vou separar o bode das ovelhas. E ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E os que ficarem à esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E será lançado no lago de fogo e enxofre. E ali será pranto e ranger de dente. Mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas e voarão como águia. Com asas de águia. A águia, ela enxerga longe. A águia, ela vê além. Que nós tenhamos visão de águia. Que nós possamos pedir ao Senhor nos últimos dias, abre os nossos olhos. Assim como o profeta pediu que o Senhor abrisse os olhos de Geazi. Para que nós possamos ver o espiritual, o sobrenatural de Deus. E que não venhamos a deixar que o inimigo coloque coisas que não agradam ao Senhor, para que nós não venhamos a ser quebrados pelo oleiro, porque aí não vai dar para beber nem água e nem vai dar para passar pelo fogo. Medita nessa palavra, Isaías 30, versículo 14. Deus tem o melhor para você. Graça e paz.